O milagre dos pássaros. Do recente milagre dos pássaros, acontecido em terras de Alagoas, nas ribanceiras do Rio São Francisco, contado por Jorge Amado. O milagre aconteceu na cidade de Piranhas, às margens do Rio São Francisco, em dia de feira e animação, comprovado por centenas e centenas de viventes, de condição social diversa, desde o rico coronel Jardim Ramalho, o que lutou contra Lampião, até pobres lavradores, vindos do interior para vender sua farinha de mandioca e o milho das roças. Assistido por uma visita ilustre, recebida com festas na cidade, Dona Heloísa Ramos, viúva do mestre romancista. Não sendo ela, como é público e notório, dada a mentiras, seu testemunho por si só assegura a veracidade do caso. Heróis do acontecimento foram o Baldo Capadócio, de profissão literato de cordel, trovador popular e amante, nos três ofícios, de reconhecida competência e vasta aceitação. E o capitão Lindolfo Ezequiel, cuja reputação de valentia e crueldade corria mundo naquele território de colhudos que é o chão das Alagoas. Capitão de que arma não se tirou a limpo até hoje, mas as dragonas ele as conquistou mandando gente pro cemitério, pois as ocupações em que se fez famoso eram a de pistoleiro, com a qual se ganhava dinheiro e consideração, e a de esposo de sabor, sendo que essa última profissão exigia dele capacidade, vigor e ameaças violentas à população masculina, pois sabor, diga-se a verdade, não tinha respeito pela patente do marido, nem pela cara feia, nem pela arma mortal, e vivia de dentes arreganhados. Com sabor, sonhavam os homens todos das ribanceiras do São Francisco. Solteiros, casados, noivos, amigados, incluindo menores de 14 anos. Mas coragem de enfrentar a macheza do marido, a morte no bocal do fuzil, somente ela demonstrava. Os suspirantes trancavam o peito e o rabo, desviando os olhos da oferecida. O Baldo Capadócio enfrentou, não por ser de coragem desmedida, impávido, por ignorância dos fatos e das condições locais. Forasteiro de passagem, em cata de leitores, de feira animada para nela vender os folhetos de cordel, o último deles, o caso da granfina que se amigou com o lobisomem, vinha obtendo sucesso, e merecido. De festa na qual tocar harmônica e improvisar versos, de cama acolhedora, seio de morena, onde descansar as lides. Fosse por que motivo fosse, enfrentou o pistoleiro, e o fez vestido de camisola de mulher, das bem curtinhas. Para ser exato, a peça superior do baby doll cor-de-rosa, de sabor. O trovador Ubaldo Capadócio tinha estampa, arrebatava corações. Cabloco alto e garboso, um galalau, cabeleira esgrovilhada, riso fácil, conversa de salão salpicada de ditos engraçados e de palavras de dicionário. Mal chegava, logo a roda de prosa se estabelecia. Na vastidão dos sertões da Bahia e de Sergipe, onde habitualmente exercia deveres, cuidados e alegrias, era figura popular e requisitada. Vinham buscá-lo de longe, para animar batizados, casamentos, velórios. Não havia igual num brinde aos noivos. Melhor contador de caso numa vigília, capaz de fazer o próprio defunto rir e chorar. Não se trata de força de expressão, pois o fato aconteceu, e há testemunhas vivas, capazes de dar depoimento. Citarei apenas 2 nomes, entre vários, o de mestre Calazans Neto e o do trovador Grapiúna Floresvaldo Matos. Ambos viram quando o finado Aristóbulo Negritude abriu a gargalhada, ali mesmo, deitado no caixão, mortinho da Silva, ao ouvir o Baldo Capadócio contar a história da baleia que apareceu em Maragogipe. Não cito o pintor Caribé, por ser mentiroso e inveterado. Segundo ele, Negritude não somente riu,
como acrescentou detalhe, sujo, à narrativa. Na opinião dos entendidos, o detalhe porco é invenção do próprio Caribé, cidadão de moral duvidosa, já que Aristóbulo, se bem que pernóstico, não era homem de pregar remendo em relato alheiro, defunto delicadíssimo. No Forobodó, nem se fala. O baldo capadócio demonstrava seu inteiro valor. A harmônica de encontro ao peito, a voz rouquenha, lavada no gole de cachaça, langoroso olhar de súplica, a dedilhar amor, arrancando suspiros, recolhendo promessas de solteiras e casadas, de amigadas e escoteiras, de inconsoláveis viúvas. Consolar viúvas fazia parte da sua generosa natureza. Fundos suspiros, ardentes promessas, mas recolhia igualmente ameaças e juras de vingança. Não sendo medroso, ia em frente. De natural andejo, viu-se de casa montada, lar estabelecido, casas e lares, tanto na Bahia como em Sergipe. Estampa e fama, já pensaram? Tantas mulheres, a todas permanecia fiel, constante coração. Com nenhuma rompeu, à exceção de Bráulia. Mas Bráulia, meu Deus. A nenhuma despediu, mandou embora. Elas, sim, se mandavam, safadas da vida, proclamando-se vítimas de abuso e traição, quando comprovavam a existência de outras, de várias outras, como se um bardo errante, afastado do lar durante semanas, quinzenas, meses, pudesse guardar castidade. Esses bruscos rompimentos jamais aconteciam por iniciativa de Capadócio, e o deixavam inconsolável. Ao perder uma delas, sua reação era de quem estava perdendo a única mulher de sua vida. Sendo muitas, todas eram a única. Quem não entende a adivinha, nada sabe dos mistérios do amor. Qual o motivo das repetidas ingratidões? Por que esse absurdo egoísmo exclusivista, se ele, Capadócio, não lhe faltava força de arrimo e decisão para todas satisfazer com plenitude, na cama e no sentimento, sobrando-lhe para tanto competência e fantasia? Algumas não partiam, conformavam-se. E assim, aos 32 anos, quando sucedeu o milagre de Piranhas, o baldo Capadócio sustentava 3 famílias, com proventos dos folhetos de cordel, da harmônica e da viola, com a voz rouquenha e as rimas da poesia. Rimas ricas ou pobres, não importava. Poesia era e lhe dava o de comer para 3 esposas, todas ilegítimas, e os 9 filhos, 3 dos quais de criação. 2 famílias plenamente constituídas, com mulher e filhos cada uma. A terceira, ainda sem rebentos. Roseclé, recente, apenas saída da lua de mel, não tivera tempo de gravidez e parto, sendo, no entanto, a mais cara das 3, gastadeira, doida por enfeites, anéis, pulseiras, correntes. Em troca, aquele mimo, mistura de mel e de pimenta. Prolífero, abundante de trovas e filhos, dos 9, como já foi dito, apenas 6 nasceram de seu sangue. 3 com Romilda, 3 com Valdelice. Dos 3 de criação, o mais velho viera de Romilda, quando a mulata decidiu abandonar o marido no balcão do mercado em Aracaju e seguir os acordes da viola mágica do solitário e triste trovador. Solitário e triste, porque se o vivente está apaixonado por uma determinada fulana, o pensamento nela, enrabixado, mesmo tendo outras com quem vadiar dia e noite, mesmo assim permanece sozinho. Apenas a excomungada é capaz de romper tristeza e solidão, servir de companhia e desenfado. Ao vê-lo derrotado, Romilda amoleceu, arrumou a trouxa, mas antes explicou: largo o marido, mas levo o filho, não me separo dele. Será meu filho, rugiu Capadócio, dramático, a mão sobre o peito. Fossem 3 ou 4, e ainda assim ele aceitaria a transação, doido para ver Romilda na cama,
tocar-lhe os peitos, alisar-lhe as coxas. Traga filho e traga sobrinho, traga a família toda se quiser. O segundo filho, de nome Dante em honra do poeta, fora adotado por Capadócio e Valdelice quando a mãe morrera, deixando-o com 6 meses, em uma disenteria feroz. Impossível confiá-lo ao pai, repentista e cachaceiro competente. Bernardo Sabença não levava jeito para criar filho, ademais com aquela soltura e fedentina. Quanto ao terceiro, Preá, de apelido devido à voracidade do apetite, dele nada sabiam, parentesco, idade ou nome. Simplesmente o recolheram nos caminhos do sertão, comendo barro. Não fortalece, mas não é ruim de gosto. Examinando traços e tendências de Preá, o cabelo loiro, os olhos azuis, as mãos hábeis, rápidas no furtar de tudo que lhe fica ao alcance dos dedos. Valdelice, psicóloga amadora, atribuiu-lhe pai fazendeiro ou doutor, um lorde, restando por conta da mãe a pele escura. Para satisfazer algum curioso de detalhes precisos, acrescenta-se que o lar Ubaldo, com a bela Romilda, encontra-se na cidade de Lagarto, no estado de Sergipe. Enquanto a residência do casal Valdelice e Capadócio fica no Beco das Baraúnas, em Amargosa, na Bahia, também no estado da Bahia, geme saudades a jovem Roseclé, no subúrbio de Jequié, cidade grande. Ubaldo Capadócio disse adeus às 3. Até breve, porque quem dá adeus para sempre é defunto na hora do funeral. Lá se foi, conhecer e faturar o celebrado estado de Alagoas, onde a vida vale pouco, mas a poesia é muito prestigiada. Um bom trovador encontra aceitação, ganha dinheiro e, tendo coragem, esquenta o leito de formosas morenas. A excursão pelo valoroso sertão alagoano ia de vento em popa. Festas, feiras, batizados, até uma santa missa em Arapiraca. Ubaldo Capadócio, sua harmônica, sua viola, a maleta com os folhetos de cordel, arrecadando uns trocados, derrubando corações. Por fim, atingiu o Rio São Francisco e veio vindo pelas margens, chegando até Piranhas, cidade célebre pela beleza da paisagem e do casário, e por ter resistido ao grupo de Lampião, em tempos idos, fato cantado em cordéis da época. Pode-se somar a essas razões de orgulho o fato da cidade abrigar, dentro da muralha intransponível formada pelas pedras, o já citado capitão Lindolfo Ezequiel e a sua legítima esposa Sabô, também citada antes, mas sem dúvida merecedora de referência maior pela graça do corpo, o andar de dança, a bunda de despropósito, um abismo, as covas das faces, os lábios que agita, cuja mordia, para fazê-los mais vermelhos, e também para dizer que sim, que ela estava querendo, que se pudesse... Ai! E mais outros quês e porquês. Sabô não era gente, era a tentação do demônio solta em Piranhas. Mas quem se atrevia? Terra de machos, de topetudos, de valentia comprovada, Lampião que o diga. Mas Lindolfo Ezequiel despachara boa quantidade de bravos, amando e pagamento de ricaços, para ganhar sustento dele e da mulher cheia de dengues, e alguns outros por conta própria, gratuitamente, apenas por suspeitar de intenções malévolas dos finados em relação à casta Sabô. Na sua opinião de marido, ciumento porém justo, Sabô era inocente, pomba sem fel. Por mais de uma vez, o trovador Ubaldo Capadócio vira-se metido em embrulhadas por causa de mulher. Pulou janela, pulou cerca, pulou muro, varou mato cerrado, invadiu casa alheira clamando socorro, mergulhou nas águas do rio Paraguaçu. Uma vez foi alvejado a queima-roupa, mas Xangô, seu pai, o protegeu e, ademais, sendo o vingador militar
e campeão de tiro ao alvo, o perigo de acertar não era grande. Em Piranhas, apenas chegando, ele foi parar na cama de Sabor, cama que, por casamento de papel passado no padre e no juiz, era também a de Lindolfo Ezequiel, naqueles dias em viagem, para cumprir uma empreitada. Encomenda feita por um deputado, levara Lindolfo com sua artilharia a município distante, onde o condenado residia. Campo livre, dissera Sabor, apressada. Coitadinha. Ainda assim, houve quem avisasse o trovador do perigo da morte. O dono da pensão, onde se hospedara. Também ele dado a poesia de cordel. O melhor é cair fora, meu camarada. Lindolfo Ezequiel tem para mais de 30 mortes, sem falar nas primeiras, quando ainda não era famoso pistoleiro. O Baldo não acreditou. Esses alagoanos são por demais patriotas, e afinal, mulher vale a pena, mesmo se correndo grande risco. Atravessou a porta da casa de Sabor de noitinha, tendo sido visto. Manhã alta, ainda lá estava, pois a moça andava carente, pedia mais e mais. E quanto ao nosso trovador, encontrando parceria de arrelia, gostava de demonstrar sua competência, não apenas a força e o fogo, também os requintes, pois ele não era nenhum ignorante na matéria. Frequentara rameiras qualificadas, inclusive uma francesa. Aprendera o bom e o melhor. Amante fino estava ali. Nunca se soube por que Lindolfo Ezequiel arrepiou o caminho e desembocou em Piranhas na hora da maior animação na feira semanal. Exatamente quando o Baldo e Sabor se encontravam dando a da despedida, aquela do apuro, a da quinta essência, demorada pelo cansaço, eterna pela saudade. Vinha o pistoleiro, de pacamarte em punho, bufando e anunciando morte, precedida de castração, em praça pública. O povaréu foi se juntando atrás dele, animadíssimo com a proclamação. Parecia acompanhamento de procissão de senhor morto. Lindolfo meteu o pé na porta. Sabor reconheceu os modos. "É meu marido", disse, e riu de rápido, com o treino de outras vezes. O Baldo buscou com que tapar a nudez, pois não era exibido. Em público, sempre andava decentemente trajado. Na pressa, só encontrou a peça superior do babydoll cor-de-rosa de Sabor, e enfiou pelo pescoço. Sendo um galalau, não chegava ao umbigo a linda veste, mas nu, como o inventaram, não estava. Saltou à janela, quando o corno de revólver em punho invadia o quarto. Sabor, vítima inocente, casta esposa, acusava o trovador de tentativa de sedução e estupro. Quanto a ela, resistira, heróica, e exigia vingança. "Vou arrancar os ovos do canalha e depois dou um tiro na cabeça dele. Fique descansada, minha filha. Lavo sua honra em sangue." Atravessaram assim a feira de Piranhas. Na frente, o trovador Ubaldo Capadócio, revestido de curta camisola feminina, o saco à mostra, os bagos balançando, condenados. Um pouco atrás, armado até os dentes, o pistoleiro. Na mão, a faca de capar porcos, afiadíssima. A seguir, o povo, querendo ver. Cansado da noite de festa e da manhã de despedida, o Baldo Capadócio perdia terreno. Cada vez mais próximos o matador e a faca. Um frio nos bagos. Ai! No meio do caminho, a Feira dos Pássaros. Quantidade de gaiolas, umas sobre as outras, fechava a passagem. Na velocidade e no medo, não pôde o Baldo desviar-se. Bateu-se contra o muro de gaiolas, e viraram-se os pássaros, dezenas e dezenas, libertados, em revoada. Juntaram-se todos, incontáveis, de pomba-rolas aos sabiás, dos sofrês aos cardeais, dos canários às cuiúbas,
e pela leve camisola suspenderam no ar o baldo capadócio, levando-o pelos céus. À frente do bando iam 11 araras, abrindo o caminho através das nuvens, conduzindo o trovador, leve como a poesia. Lindolfo Ezequiel ficou ali plantado, em meio à feira, onde se encontra até hoje, convertido em magnífico pé de chifres. Chifrizeiro mais frondoso do Nordeste. Fornece aos artesãos matéria-prima para pentes, anéis, objetos variados, copos de chifre para cachaça. Assim, o antigo pistoleiro tornou-se em objeto de real utilidade pública. Quanto a sabor, passou a permanecer a comunidade, sob a imediata proteção do coronel Jardim Ramalho, que acompanhara atentamente perseguição e milagre. Os pássaros voaram sobre as alagoas, levando o baldo capadócio, os bagos salvos, ao vento. Depositaram-no num convento de freiras, que o acolheram com cortesia, e não lhe fizeram perguntas.